Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor FJ. Eu gostaria de trazer uma pequena reflexão a respeito do texto do Evangelho de João, no capítulo 6, os versos 44 e 45, que diz assim: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, vem a mim. Eu entendo que esse texto tem tudo a ver com a graça irresistível. O contexto maior dessa narrativa do Evangelho de João dá início quando o Senhor Jesus faz aquela multiplicação dos pães e dos peixes no começo do capítulo 6. Aí nós vamos ver que vai acontecer aqui algumas histórias interessantes. Jesus vai andar sobre o mar. Só que tem um momento aqui importante em que Jesus ele vai se revelar como ele sendo o pão da vida. Aquelas multidões estavam atrás de Jesus. E Jesus ele vai agora trazer uma revelação de quem ele é. Ele vai dizer que ele é o pão da vida. Ele vai afirmar que ele é aquele que desceu do céu. Ele mesmo declara no verso 35 do capítulo 6, Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome e quem crê em mim jamais terá sede. E nós vamos ver que, a partir de agora, alguns judeus ali vão criticar Jesus, vão dizer, aquele não é o filho do José e da Maria, não é o filho do carpinteiro. E aí Jesus ele vai trazer então essa grande revelação aqui. Nós vamos ver que no final dessa história, muitos discípulos de Jesus irão abandoná-lo, porque era difícil demais aceitar a possibilidade de Jesus estar declarando que ele era o Messias. Então ele vem no verso 44 e 45, ele vai dizer, olha, vocês não creem em mim, vocês não vêm a mim, porque ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. E ele vai dizer que isso está escrito nos profetas. Irmãos, esse texto mostra exatamente a doutrina da graça irresistível. Se você for perguntar hoje para um arminiano, para um molinista, para um metodista wesleyano, eles vão dizer que sim, a graça é irresistível e o homem, no fim das contas, é quem vai tomar a sua decisão final. É ele que vai ditar, no fim das contas, se ele quer ou não ir ao Pai. Mas o ensino de Jesus aqui é bem diferente daquilo que é essa teologia humanista. Jesus diz que ninguém poderia ir até ele ou crer nele se o Pai não enviasse, se o Pai não trouxer essas pessoas. Porque lembra, é impossível alguém vir a Cristo por si mesmo. É impossível alguém dizer, eu quero mudar de vida, eu quero sofrer uma transformação de vida por mim mesmo. Porque não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Como pode uma pessoa que está morta em delitos e pecados decidir não resistir mais à graça de Deus? Mas esse texto mostra exatamente a doutrina da graça irresistível. Mas a pergunta é, por que eu estou afirmando que esse texto está querendo trazer a ideia da graça irresistível? Porque o Senhor Jesus deixou isso claro em sua palavra. Ele diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem então pode resistir à graça de Deus? A resposta é simples, ninguém pode resistir à graça de Deus. Todos aqueles que o Pai predestinou para a salvação irão ser enredados pela teia da graça. Isso porque Deus chama aqueles que são seus. Deus, ele faz com que aqueles que são seus não consigam resistir. Quando Deus vem com essa graça, todos os eleitos são direcionados a crer em Cristo. Isso porque a mensagem do Evangelho no coração daqueles que o Espírito Santo já agiu é um terreno fértil e só está esperando o seu dia determinado para, ao ouvir, crer
na mensagem redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça irresistível, irmãos, mostra como Deus é soberano, poderoso e vitorioso. E eu só tenho a dizer uma coisa: obrigado, Deus, por ter quebrado a pedra do meu coração e me feito crer e com isso ser parte do seu aprisco. Pense nisso. Se a graça de Deus é irresistível, então você nunca poderá crer por si mesmo. Mas se ela é irresistível, eu creio que ela é irresistível. Então, você ouvir a mensagem do Evangelho, será quebrantado e irá fazer parte do grande aprisco do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, aquele que é o pão da vida. Deus abençoe.